começando mais um episódio do Surielcast. Hoje eu tô aqui com a Edneia, que é a esposa do pastor Jefferson e também é cofundadora desse projeto tão especial. Tudo bem, Edneia? Tudo bem, e você? Como tá, Ana? Tudo bem também. Hoje a gente vai bater um papo sobre algumas coisas de como funciona a comunidade e contar um pouquinho melhor para vocês. Primeiro eu queria que você começasse me contando um pouco da sua história, como que foi para você esse processo, né, da criação do projeto e tudo mais. E também o Jefferson comentou um pouquinho que quando vocês se conheceram, ele já estava nesse processo, né, de uso da substância e tudo mais. Eu queria que você me contasse também como foi para você viver esse processo do seu ponto de vista. Sim, quando nós nos conhecemos, ele já fazia uso da substância, a gente namorava e logo em seguida a gente já engravidou da nossa primeira filha, já nos casamos, foi um processo um pouco bem rápido. E quando eu soube, né, da forma como estava o uso da substância na vida dele, era de uma forma assim um pouco gradualmente bastante, e a gente teve ali algumas crises, alguns percalços dentro do nosso casamento, algumas coisas que nos levaram a tomar algumas decisões, e uma das decisões foi ele se internar, ele tomar a iniciativa de se cuidar, de entender que ele precisava dessa ajuda, que o primeiro passo para qualquer pessoa que tem uso da substância é entender que precisa de ajuda. Né? E quando ele foi para a casa de recuperação, quando ele esteve lá na Moriá, que ele ficou lá 6 meses, ele se cuidou nesse tempo, o Senhor colocou no coração dele a respeito dessa comunidade. E eu falei, uau, será? Né? Sempre vem aquela dúvida, por quê? Porque nós sabemos com que a gente vai lidar todos os dias, né? Eu soube porque ele foi o dependente, eu fui a codependente. Eu falo da parte mais da pessoa que vê de fora. É aquela que tem sempre a preocupação a mais. Além de tudo, fala como que vai ser o passo financeiro, como que nós vamos lidar com tudo isso. Mas sempre crendo naquilo que o Senhor iria fazer e naquilo que Ele fez. No começo eu ainda trabalhei acho que até 2019. Acho que a Suriel já estava caminhando 2, 3 anos já. Aí depois disso que eu fui, né, de certa forma o Senhor me direcionou a ficar em casa para estar mais com as minhas filhas e para estar mais integralmente, poder estar ajudando ele no projeto. Por quê? Para que ele pudesse ter o livre acesso de ir e vir. De ir para fazer aquilo que ele deveria fazer e ter a liberdade de chegar a hora que ele pudesse chegar. Né? Porque é um trabalho que demanda. Às vezes você vai sair de casa às 7 horas da manhã e vai chegar às 11 horas da noite. Demanda tempo. Você tem hora para sair, talvez não tenha hora para voltar. E talvez você está em casa, as pessoas te ligam. É dessa forma, mas sempre crendo naquilo que o Senhor fez e continua fazendo. Muito legal. Então, como você falou, você foi uma auxiliadora muito presente aí, né, na criação desse projeto, que nasceu primeiro no coração de Deus. Sim. E depois chegou para vocês. Como que foi o começo, quando vocês decidiram, né, realmente seguir esse passo de fé aí, vamos dizer? Conta um pouquinho para nós como que foi, se teve algum desafio, alguma coisa assim. A gente sempre tem muita fé, né? Eu creio muito naquilo que o Senhor faz. Eu lembro até hoje da forma como a gente escolheu o nome da Suriel, que significa Deus é minha rocha. E a partir do momento que você coloca toda a sua expectativa naquele que pode, naquele que é a rocha da nossa vida, fica muito mais fácil de caminhar. E o início, sim, foi muito difícil. Construir algo do zero, projetar, sonhar, idealizar e concluir é muito difícil. Né? Para nós, para ele que tinha acabado de sair de uma casa de recuperação, nós estávamos ali sonhando e planejando, até que o Senhor tocou no coração do pai dele. De certa forma, falou assim, olha, eu tenho alguns bens, nós vamos fazer, nós vamos vender. A gente foi lá, fez a compra do terreno, a gente foi lá, vendeu uma outra coisa e começou a construir a Suriel de uma forma assim... espetacularmente rápida, porque quando o Senhor quer fazer alguma coisa, quando ele tem pressa, ele toma a frente e faz. Então, a Suriel, acho que em menos de um ano, ela foi levantada e depois a conclusão foi com o tempo. Mas tivemos muitos desafios. Temos desafios, hoje desafios diferentes, mas continuamos tendo ainda desafios. Com certeza, sempre tem, né? Sim. E no iniciozinho da comunidade, como que era para vocês? Era só vocês dois juntos ali ou já tinha mais alguém envolvido nesse processo? Sim, sempre nós teve um profissional na área, né? Sempre precisamos ter assistente social, psicólogo. Então, a gente sempre teve esses braços de pessoas que nos ajudavam. Alguns voluntários, outros, né, de carteira registrada, da forma como a gente trabalha. Mas a gente sempre teve alguém que nos auxiliasse, que nos ajudasse. Mas a Suriel, ela é independente de qualquer outro vínculo. A gente começou por conta própria, a gente continua por conta própria, assim...
confiando em Deus. O Senhor Sim. envia pessoas para nos ajudar. Mas, assim, é independente de qualquer coisa arrecadação de prefeitura, de município, da forma como ele falou. A gente caminha dessa forma, né? Na verdade, a gente caminha como o Senhor nos chamou para caminhar nesse tempo. Legal. E o Jefferson comentou, né? Ele exerce ali dentro, além Sim. da função de líder ali, né? De pastor também. E como que é para você esse processo? Você também está presente dessa forma ali dentro? Ou qual que é o papel que você exerce ali na comunidade atualmente? O papel que eu exerço hoje é um pouco mais do trabalho de fora. Como eu disse, para ele poder ir e vir, eu preciso ficar. Sim. Então, eu fico mais em casa, eu cuido mais das meninas, eu cuido mais da parte que me cabe pelo celular, eu falo com a assistente social, eu falo com as famílias. A gente organiza as visitas, organiza os eventos, que a gente faz bastante lá. A gente faz bastante evento referente às visitas, que a gente teve o Setembro Amarelo, a gente fez bastante o Setembro Amarelo, agora a gente está entrando para o Outubro Rosa, a gente também vai ter terapeuta, a gente vai ter bastante evento lá. Novembro Azul a gente também faz, aí chega final do ano Natal. Então, assim, eu estou sempre nessa parte dos bastidores, cuidando um pouquinho mais dessa parte. Tenho reuniões com as esposas, né? Falo bastante da codependência, ensino para elas naquilo que eu tenho autoridade. Muito ele legal. consegue falar com os dependentes aquilo que ele passou, e eu consigo falar da codependência porque eu entendo a dor delas, né? Eu entendo a forma que hoje elas têm passado, a forma que eu consigo passar, de certa forma, como eu consegui passar por esse processo. Não que existe uma fórmula, tá, gente? Não existe, é passando mesmo para aprender, mas é a perseverança. Eu creio que perseverar e acreditar no outro da mesma forma que você gostaria que acreditassem em você é um grande princípio. Olha só, muito legal esse trabalho que você faz, né? Sim. Qual que é, assim, a principal questão que você vê junto com as esposas? O que que você enxerga que você consegue ajudar elas melhor, assim? Hoje, quando eles vão para a comunidade, o primeiro passo que elas pensam, ele não vai mudar. Só está lá e não vai, eu não acredito que possa, principalmente alguns que já passaram antes por alguma outra comunidade, e a família vai perdendo aquela fé. Por quê? Porque foram muitas coisas que aconteceram no decorrer desse tempo. Então, a minha maior dificuldade é isso, é fazer elas voltar a crer, acreditar de verdade. Porque muitas vezes falam assim, eu acredito, mas assim, nossa, eu sei que vai sair, eu sei que vai ser diferente. E mostrar que o Senhor faz, que da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, da mesma forma que o Senhor recuperou o Jefferson, o Senhor pode fazer. E a gente tem muitos outros modelos, além do Edinando, tem outras pessoas que passaram e hoje seguem a sua vida, assim, de forma maravilhosa, que leva. Então, assim, é o acreditar, é ensinar a acreditar e fazer elas acreditarem principalmente nelas mesmas. Por quê? A codependência, a partir do momento que a pessoa se interna, o codependente, ele não sabe mais o que ele tem que fazer da vida dele. Por exemplo, a minha vida era viver em função viver em função do que ele estava fazendo, viver em função de como seria a minha vida, viver em função do outro. A vida do codependente é viver em função da vida do outro. Então, ele não pensa em si próprio, ele sempre pensa no outro. Então, o primeiro passo, eu acho que é o mais difícil de verdade, é fazer elas olharem para elas de volta. Voltarem a se cuidar, voltarem a se olhar, entender que elas também importam, entender que eles estão no momento de tratamento e que elas também precisam se cuidar. Por quê? Porque se eles saem da comunidade e elas estão da mesma forma, isso contribui muito para uma recaída. Por quê? Eu falo isso porque quando ele sai, a primeira coisa que o cara vai fazer, ele vai fazer uma barba, ele vai talvez assistir um futebol. Não, você não vai, você vai usar droga, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você já joga em cima dele uma responsabilidade. Muitos caras falam assim, eu não estava fazendo, mas já que ela não acredita, eu vou fazer. Isso contribui muito para a recaída. Então, é o fato de fazê-las acreditarem nelas mesmas, é o fato delas olharem para elas mais uma vez e acreditar que pode sim, que ela tem que confiar no outro e que o outro, ela não pode ter o controle sobre o outro. Sim. Esse controle não pertence a nós, pertence ao Senhor. E que o que nos resta é acreditar e amar. Olha só, né? Que legal. Acho que é um processo que envolve muita fé e muita transformação do lado delas também, né? Sim. Acho que a gente, olhando de fora, não imagina que envolve todo esse processo para as pessoas, né? Para a família que convive também. Sim. Muito legal saber desse seu trabalho e, nossa, muito importante, né? Sim. Como o pessoal comentou aqui, ter uma pessoa que acredita em você, acho que é uma parte muito importante do processo para eles, né?
Eu queria que você me contasse agora um pouquinho de como que são as atividades, as funções ali dentro da Suriel, né? O que que vocês têm? Eu sei que tem profissionais da área que trabalham, Uhum. psicólogos, né? Também essa parte espiritual. Me conta um pouquinho das atividades que tem, também atividades, né? Extras, vamos dizer assim, futebol, essas coisas. Me conta um pouquinho da Tem rotina. bastante curso, né? O pessoal vai lá, aplica muito cursos para eles. Eu acho isso sensacional. Uhum, A educação financeira, terapeuta, como o Edinando falou, eu fiz um curso lá dentro. que legal. Eles têm a parte espiritual também, que é o Provérbios todos os dias. Eles leem Ah, todos legal. os dias. A gente tem a parte dos cultos também que acontece. Uhum, Então, assim, são muitas atividades. uhum, A gente ocupa muito a mente. Por quê? Se você não tiver com uma mente ocupada, obviamente você vai pensar em alguma coisa. sim. Então, assim, a gente tem o lazer, que é muito bom, tem academia, que nem o pessoal Uhum, falou, tem uma quadra de vôlei. Então, assim, no final de semana, às vezes eles se juntam, jogam, vai gente de fora, joga junto com eles. Então, assim, a gente tem toda uma grade para que eles possam se manter ocupados. E claro que eles têm um momento ali de descanso, que eles podem estar ali assistindo uma TV, sempre uma coisa assim que vai instruir pro cuidado deles. A uhum, gente tem que estar sempre zelando e cuidando com aquilo que eles assistem, com aquilo que é visto, não numa forma de controle, mas numa forma de cuidado. A gente tem que ter todo esse sim. cuidado com o que o outro absorve, né? Acho Uhum, que tudo nos molda, o ambiente nos molda. Então, se nós estamos assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, vivendo alguma coisa que vai nos moldar, que vai levar a nossa mente de volta para aquilo, para a vida velha que vivemos, sim. então nós tentamos cuidar e proteger nessa parte. Muito legal. Queria que você me falasse agora mais especificamente da sua visão. É, quais são os principais pontos assim mais importantes, tanto na área espiritual de você como pastora, né? Também na área psicológica, nessa área física, né? De fazer atividades e tudo mais. Como que você vê a importância dessas atividades? O que que você vê de maior transformação neles que estão ali? Que nem o Janto falou, eles chegam lá pensando assim, desacreditados, né? Uhum, Por toda a família, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. E eles veem que eles podem fazer alguma coisa, que eles têm essa capacidade. uhum, Muitos chegam lá totalmente desacreditados. A gente fala de pessoas que foram levadas, mas tem pessoas que batem na porta da nossa casa, tem pessoas que nós pegamos na rua, olha né? só. Então, assim, são pessoas que a sociedade já excluiu. Uhum, Então, é muito importante ver eles olhar de volta e falar, nossa, eu posso fazer isso. uhum, Nossa, eu posso jogar um xadrez, eu posso. Porque eles muitos chegam lá e pensam, não sou nada, não sou ninguém. A sociedade já me excluiu, a minha família já desistiu de mim. Então, ver de volta eles retomar a vida, que nenhuma das partes que eu acho lindas, né? Muitos chegam lá, muitas das vezes, sem família. uhum, Sem esposa, está separado da esposa, os filhos não querem saber, ninguém quer saber. E aos poucos isso começa a retornar. A gente vê uhum, casamento restaurado, a gente vê filhos visitando os pais novamente, a gente vê pais perdoando os filhos. A gente participa muito dessa volta, dessa aliança que foi quebrada, ela sendo restituída lá dentro. uhum, Então é uma das partes que mais assim me toca e eu falo, Senhor, vale sim. a pena. Vale Uhum, a pena. Às vezes você fala assim, nossa, meu Deus, tá tão pesado, é tanta coisa. E você olha e fala, cara, eu nasci para isso. Ver uhum, essas pessoas se rendendo a Cristo, ver essas pessoas voltando a essência daquilo que Cristo as criou para ser, uhum, né? Os seres humanos capazes de muitas coisas e filhos de Deus. sim. A gente se esquece, a gente pensa que a gente é servo, a gente pensa que nós estamos ali só para fazer alguma coisa e nós somos filhos. E como Uhum, os filhos, o Senhor nos cuida, né? sim. Olha só que bênção, né? Eu acho que deve ser Sim. muito emocionante para É vocês sim, passar por esse processo, né? De ver a vida da pessoa realmente transformada ali. sim. Tem alguma experiência específica que você gostaria de compartilhar, que você acha que foi mais impactante para você? Nossa, são muitas, mas uma foi do Edinando que estava aqui. Eu lembro que quando Uhum, a gente teve dois encontros, né, da Suriel, dois encontrões. Esse encontrões funciona dessa forma: a gente chama os meninos que já passaram, uhum, e a gente faz uma festona, assim, a gente faz um culto e celebra muito tudo aquilo que já aconteceu, sim. juntamente com os meninos que estão. Isso Que legal. traz muita fé para eles. Sim. E eu lembro que quando a Michelle estava lá, o Edinando junto com ela, eles se abraçaram assim, ela grávida ainda, a Uhum, barriga enorme. Eu falei, nossa Deus, e que coisa linda é ver o Senhor resgatar, ver que ele tem o trabalho, que ele tem o próprio negócio, que a sim. esposa continua caminhando, acreditando e ver assim, você olhar nesse panorama, você fala, nossa, que experiência linda é ver as pessoas, a vida transformadas, né? Sim. Muitas vezes pensa assim, são casamentos restaurados. Na verdade, são pessoas restauradas, porque Sim. pessoas restauradas restauram casamentos. Se eu Uhum, não quiser, o outro não pode querer por mim sozinho. Então, exatamente. assim, um restaura, um cuida do outro, e com isso a gente vai agregando e resgatando o valor da família. Que eu Uhum, acho que o princípio de Satanás é destruir a família e o princípio de Deus é constituir famílias. Então sim. nunca vai mudar. Eu falo Uhum, que Satanás ele não é criativo, a criatividade vem do nosso Deus que é criador, sim. né? Então o Senhor ele criou
Ele cuida, então há um princípio do Senhor na família e Satanás ele vem nessa quebra. Tudo vai automaticamente na família. Quando ele destrói uma pessoa, ele destrói uma família. E quando nós conseguimos, com a graça de Deus, restaurar essa pessoa, a gente automaticamente vai restaurando o valor da família. Olha só, muito legal. Acho que tanto para vocês deve ser uma experiência muito transformadora, né? Apesar de transformar as pessoas que estão ali envolvidas no processo, acho que para vocês também deve ser uma coisa assim incrível, né? Como que fica depois, quando eles saem de lá, esse acompanhamento para vocês? Vocês ainda mantêm contato? Vocês, né? O Edinando comentou um pouquinho que vocês ainda têm um cuidado com eles, né? Como que fica essa questão? Hoje a gente não consegue abranger a todos, mas aqueles que se achegam, porque eu falo assim, Jesus, quando ele cura aquelas pessoas, 9 vão, só um volta. Então, esse que volta, a gente tem, assim, um vínculo, um contato, ou sempre aquele que sai, a gente acaba se apegando. A gente tem sempre um vínculo, conversa, eu converso com a esposa, o Jefferson conversa com ele. A gente marca, às vezes, um almoço, uma janta, a gente se vê na Suria, fala, olha, vem aqui numa visita, né? Passa aqui mais uma vez, vem aqui estar com a gente. Então, a gente tenta acompanhar. E a gente ora muito por essas pessoas. Fala, Senhor, que eles continuem perseverando naquilo que eles se propuseram aqui dentro. Porque lá dentro você ergue a mão, lá dentro você fala, eu quero uma mudança de vida. Lá dentro é muito fácil, você está excluído daqui de fora. Você sai aqui fora, é um boom. Fala assim, eu lembro que na pandemia a gente falava assim, ó, para eles, vocês não têm noção de como tá lá fora, fiquem aqui dentro, né? Porque quando vocês saírem, a realidade que vocês vão encontrar lá é muito árdua. Então, assim, a gente tenta manter contato com aquele que a gente pode, consegue. Hoje já passou, acho que mais de 1.000 pessoas lá. Nossa. Então, assim, são muitas pessoas. Mas a gente tem aqueles que ficam, né, que voltam. Tem muitos que a gente tem desde o início, né, de quase 8 anos atrás. Então, é dessa forma que a gente procura trabalhar e fazer, na verdade, servir. Porque nós não estamos aqui para ser servido, mas para servir. Muito bom. Queria saber, durante esses 8 anos, né, que você esteve aí nesse trabalho junto com o Jefferson, para você, o que foi o mais transformador? O que você viu mudar dentro de você, acompanhando todas essas pessoas? Olha, o acreditar. O acreditar, falar assim, o Senhor faz mesmo. O Senhor é capaz de pegar uma pessoa que até muitas vezes fala assim, não, esse daqui não vai, e o Senhor faz, sabe? O Senhor transforma, o Senhor fortalece a nossa fé através disso. E nos faz acreditar que Deus é um Deus soberano, que a vontade dele é soberana. Então, uma das coisas que mais me marca é ver a transformação no outro. Às vezes eu vejo, eu estou em algum culto, eu olho para o rostinho, eles chegam lá, eles já começam a engordar, eles já começam a ter roupas novas, que nem tem pessoas que chegam lá sem nada. E o Senhor vai provendo, o Senhor vai dando um tênis, o Senhor vai dando um chinelo, o Senhor vai dando uma camiseta, uma calça. Ver essas pessoas, eu acho que é uma das coisas que mais transforma não só eles, mas a nós. Eu falo que fortifica muito a nossa fé, nos faz entender que estamos no centro da vontade de Deus, que a pior coisa é a gente ter sucesso onde o Senhor não nos plantou. Mas a melhor coisa é o Senhor nos aplaudir e falar, é isso que eu quero que você faça, mesmo que o mundo não esteja aplaudindo. Isso é muito bom. Muito bom. Muito profundo, né? Acho que é inspirador até para nós que estamos ouvindo. E eu queria que você me falasse, eu achei muito interessante a questão do apoio que vocês fazem com as famílias, né? Com as esposas e tudo mais. Queria que você deixasse para elas, que vão ouvir esse podcast depois, uma dica, um consolo, né? Um conforto aí para quem está passando por esse período. Sim. Eu quero falar para você que, às vezes, a vontade de desistir vai gritar bastante. Mas o Senhor não nos fez desistente, Ele nos fez perseverante. O Senhor não desiste de nós. A primeira coisa, quando vier o pensamento de desistência na sua mente, pensa, eu gostaria que o Senhor desistisse de mim? Talvez você pense assim, poxa, mas eu não sou Deus. Mas se o Senhor nos criou para ser a imagem e semelhança de Cristo, é para fazer coisas semelhantes a qual Ele fez. E não desista, porque vale muito mais uma família de volta no centro da vontade de Deus do que vocês dois caminharem separados. É isso. Muito legal, bênção. Edneia, foi muito legal ter você aqui. Obrigada por essa sua visita no podcast. E acho que é isso, gente. Até mais.